Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu não sei, acho que sim. Estão me ouvindo bem? Aqui, ó, ele falou que precisa. Precisa? Glória a Deus, né? Para mim é uma alegria estar nesta noite, né? Conhecendo mais o ministério, mais uma família. Trago abraço do meu pastor Paulo, pastora Marilé, da Igreja Batista de Monte Oreb, em Campo Grande, e agradeço pelo privilégio, pela confiança, pastor Jurandir, pastora Vilma, né, que nos convidou nessa noite para essa grande responsabilidade. Vamos abrir a nossa palavra em Marcos. Eu falo que eu não sou pregadora, né? Mas o nosso testemunho já é uma pregação. Glória a Deus, porque o Senhor já falou aqui nessa noite tremendamente, né? Desde a oração, desde a primeira oração. Por mim nós já poderíamos ir embora, mas o Senhor ele quer falar mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. E eu quero deixar aqui em Marcos. Marcos 5. Meu Deus. Marcos 5. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ido a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e saiu do seu corpo, está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar. E eu quero agradecer também a presença do meu esposo, que está sempre me acompanhando, me apoiando, né? E minha filha Vitória faz parte da bênção. E para mim, não é sempre que ela, né, me acompanha com violino, não. Aleluia! E hoje eu tive o privilégio de estar aqui tocando, né, lindamente para o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E como já foi dito nessa noite sobre essa mulher do fluxo de sangue, que é a minha base. Já foi falado lindamente, né, desde o começo do culto. E na madrugada o Senhor me despertou, 3 horas, 3h30, e eu fui para a sala, peguei a palavra e falei: Senhor, o que eu vou falar, né? Tem o meu testemunho, mas tem que ter a palavra. E eu sempre trago essa palavra mesmo. Mas aí eu peguei o merchan, né, do culto, e justamente estava essa palavra, o 25. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Confirmando, né, essa palavra mais uma vez. Eu queria sair dela, mas o Senhor confirmou. Eu falei: é o tema, então eu não posso sair desse tema. E tem tudo a ver com o meu testemunho. Então eu já vou entrar logo no meu testemunho, que é um pouquinho longo. E essa mulher, ela não ficou prostrada. Ela foi desenganada pelos médicos, né, gastou tudo que ela tinha. E o médico mandou ela para casa. Todos conhecemos bem essa história. E ela foi para casa, mas ela não desanimou, porque quando ela soube que Jesus estava passando ali na cidade, ela não se prostrou, ela se posicionou, ela levantou e falou, né? Quem sabe eu vou lá tocar pelo menos nas orlas dele e eu posso ser curada. E cada um que entrou por essas portas nessa noite, largou o seu conforto. Poderíamos estar em casa, deitados no nosso sofá, comendo a nossa pizza,
Mas o nosso compromisso não é com o homem, o nosso compromisso é com o Senhor. E cada um que entrou por essas portas, saiba que já está sendo recompensado pelo Senhor, porque Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Quando nós estamos trabalhando para o Senhor, Ele também está lá na nossa casa, pelejando por nós. Aleluia! E aqueles que entraram aqui enfermos nessa noite, toma posse da sua cura, porque o Senhor me falou de madrugada também, operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá nessa noite na sua vida? Não tem impedimento nenhum. Foi em 99, mais ou menos, logo quando nós mudamos para Campo Grande, o meu esposo teve um sonho que ia passar uma ventania lá em casa, mas nós não éramos assim, firmes com o Senhor, Só íamos na igreja esquentar o banco, digamos assim. E não tinha aquela experiência com o Senhor. E ali Deus já começava a falar com ele no sonho, mas não entendíamos. E ele teve esse sonho muito real. E passava uma ventania, tirava o telhado da minha casa e aparecia ele no precipício, na beira do precipício, ele e o meu filho de 5 anos, o Daniel, que hoje mora em Campo Grande, mora em Curitiba, tem 32 anos. Na época ele tinha 5 anos. E meu esposo veio falar comigo desse sonho. Foi tão assim, revelador, que ele ficou preocupado. Aquela ventania passando, imagina, a gente quer dentro de casa, tudo tranquilo, de repente vem aquele vendaval até de arrancar o telhado da casa. Aí ali eu falei, foi só um sonho, não significa nada. Mas ali era Deus já mostrando que algo ia acontecer, porque o Senhor, Ele não pega ninguém de surpresa. Aqueles que estão ligados, mesmo desligados, nós estávamos desligados, mas o Senhor tem misericórdia. E ali ele comentou com um colega do trabalho dele, que era da Assembleia de Deus, e o irmão falou com ele, isso aí é um problema que vai passar na sua casa, se prepare. E aí ele veio falar comigo, Eu falei com o irmão daquele sonho, Fiquei muito preocupado, porque foi muito real. Aí eu falei, mas o pessoal da Assembleia de Deus é tudo maluco, para eles tudo é problema que passa dentro de casa, Esquenta a cabeça, não vai acontecer nada não. Nós tínhamos acabado de comprar nossa casa, mudado para cá lá no Tigui, onde nós moramos. E ali passou-se 2 meses e eu comecei a sentir os sintomas de gravidez. Já tinha o meu filho de 5 anos, Daniel. Comecei a sentir os sintomas de gravidez e fui fazer o exame, sono, aqueles sintomas. Fui fazer os exames, fiz o exame de sangue e deu positivo. Até falei com meu esposo, acho que eu estou grávida, estou com os mesmos sintomas de quando eu engravidei do Daniel. Aí ele falou, então vai lá fazer o exame. Fui lá fazer o exame, deu positivo. E ali ficamos tratando, deu positivo, então vamos tratar, fazer o pré-natal direitinho, tinha um plano de saúde. Só que o médico pediu todos os exames, menos a ultrassonografia. Então não teve como ver como estava o bebê, E foi passando o tempo e a barriga crescendo muito rápido. Eu estaria com 3 meses de gravidez, quando a minha vizinha me chamou, e eu já estava com a barriga enorme, como se tivesse 6 meses, e eu não me atentava, com aquilo. Para mim estava tudo normal, nem estava mexia para lá e para cá, e a minha vizinha me chamou, e ela falou assim, Cláudia, sua gravidez está tudo normal, o bebê está normal? Eu falei, tá, eu fiz o exame, deu positivo, só não fiz a única, porque o médico não pediu. Ela falou assim, não, alguma coisa estranha aí, porque a sua barriga está muito grande, olha a sua barriga, parece que você está com 6 meses. Aí eu falei assim, deve ser gêmeos. Ela falou assim, não, mas mesmo sendo gêmeos, está crescendo muito rápido, vai ver isso aí. Aí eu não sentia nada, só sentia mexer igual bebê, mexia mesmo, Eu ainda chamava o Daniel para beijar a barriga, para fazer carinho no bebê. Aí 2 dias depois, que começaram a vir sintomas, uma dor de cabeça fora do comum. E eu ria, quando eu ria, meu esposo falava comigo assim, tá saindo sangue no seu dente, tá sentindo não? Entre a gengiva, Eu não, ele falou, vai lá no banheiro ver. E eu cheguei no espelho e eu vi, uma pontinha assim de sangue. Aí eu puxei, saiu assim igual um bife de fígado. E sempre quando eu sorria, durante os dias, saía aquele sangue pisado. Aí eu, nossa, tá, e fora dor de cabeça incessante.
Fiquei uma semana mais ou menos com aquela dor de cabeça, sem poder tomar remédio, fiquei grávida, né? Mas só que a dor de cabeça foi ficando muito forte na cabeça, né? O sinal foi na cabeça. Então eu fui procurar um médico. Falei, doutor, tem alguma coisa anormal, porque eu tô com uma dor de cabeça que não para, de dia e de noite, não passa, como eu não posso tomar qualquer remédio, mas a dipirona não está adiantando, e eu estou botando sangue pelo dente. Aí ele, nossa, vamos ver como é que está esse bebê. Eu falei, vamos sim. E ele pediu a ultra. Eu falei assim, o senhor não pediu a ultra, justamente. Aí ele, não. Eu falei, não sei como é que está o bebê. Ele falou, então vai lá agora fazer a ultra. Lá fui eu fazer a ultrassonografia. Quando, lá em Madureira, quando ele botou o aparelho na barriga, eu já vi logo, tudo tomado. A barriga toda tomada, com tumores. A princípio era cisto, né? Cistos. Na verdade, gravidez molar. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. É bem raro, né? Muita gente quase não escuta falar. Aí, mas só que o médico não falou para mim na hora. O médico da ultrassonografia, eu fiquei 1 hora certinho fazendo aquela ultra. Ele procurando o bebê e eu também, né? Estava virando meu olho ali naquela ultra. Meu esposo comigo. E ele perguntando para mim cadê o bebê. E eu falava, também não sei, também quero achar o bebê. E o médico quieto. E eu, cadê o bebê, doutor? E ele, não sei. E vira de costas, de frente, de lado. E nada, não tinha bebê. Onde ele botava o aparelho tinha só tumores. E ele falou assim, seu caso está muito avançado. Vai para Santa Casa agora. Eu falei, não, mas eu não acreditei, porque eu fiquei em choque. Mas cadê o bebê? Né? Eu estava grávida. Positivo. Ele falou assim, não tem bebê. Mas também eu não posso falar muito. Seu médico vai falar com você, leva para ele o exame. Mas eu aconselho você ir para Santa Casa. Seu caso está muito grave. E eu não sentindo nada, né? Só dor de cabeça. Aí fui lá pro meu doutor, mostrei o exame para ele e falei, doutor, ele falou que é gravidez molar, não tem bebê. E o médico ficou assim espantado, acho que ele nunca tinha visto. Ele era um senhor já. Mas eu achei assim até interessante, que ele não sabia o que era gravidez molar. Ele falou, não sei o que é isso. Fechou o exame, falou assim, mandaram você para onde? Eu falei, para Santa Casa. Ele, então vai para lá, porque eu nunca vi um negócio desse. E no mesmo dia, eu saí, né, fui levar o meu filho, o Daniel, na pediatra, que era do lado do obstetra. E quando eu entrei, eu já estava com uma barriga enorme, né, ela falou assim, nossa, o Daniel vai ter irmãozinho, irmãzinha. Eu falei, não, é gravidez molar, não é bebê. Ela, meu Deus, isso é muito sério, você está tratando? Eu falei, não, eu acabei de saber. Inclusive o doutor nunca ouviu falar disso. E ela falou assim, eu conheço um doutor que você vai ter que fazer curetagem. E é realmente na Santa Casa. Aí eu falei, mas eu não sei como chego lá. Ela falou, lá tem que ser encaminhado. Né? E na mesma hora ela ligou, já Deus agindo, né? Ela ligou pro doutor, falou, doutor Marcos, estou com uma paciente com gravidez molar, o que eu faço? E já está muito avançado. Ele falou, pode mandar ela vir amanhã, né? Vamos internar e fazer a curetagem. E ali, lá fui eu, e quando me deram a anestesia geral, né, ali eu entrei na fase quase morte, né? Sensação quase morte, que é quando a gente entra naquele túnel escuro, né? E quando eu apaguei, eu só escutei um barulho como se fosse um aspirador de pó. E de repente eu me vi assim, saindo do meu corpo, né? E me colocaram numa maca, isso na sensação quase morte. Entrei no túnel escuro, na maca, e eles corriam comigo pelo túnel, e eu segurando com medo de cair, eu falava, calma, eu vou cair, né? Eu não posso cair, senão minha barriga vai estourar. E o médico falava, tem que correr com você, é muito sério. E corria, e lá no fundo do túnel eu via uma luzinha branca, lá no final, e eu falava, eu tenho que chegar naquela luz, que seria a saída do túnel, né? Eu tenho que chegar, então vamos correr. Aí começou a correr, aí nisso quando saiu do túnel, que naquela luz, naquela claridade, já o meu espírito começou a sair de mim, né? E eu já comecei a subir, e eu olhando assim, né? O meu corpo lá fazendo a curetagem, os médicos em volta de mim, e eu comecei a subir, veio como se fosse um aspirador, mas muito forte, me puxando aqui por trás, né? Me sugando, me sugava, e eu ia subindo. Aí quando eu percebi que eu ia embora, né? Eu olhei pro tempo e falei, meu Deus,
eu estou indo embora, eu vou morrer, se eu passar do teto eu não volto mais. E ali eu comecei a lutar com a morte, né? E eu falava, me solta, eu não quero ir, aleluia, louvado o nome do Senhor. E olhava assim, eu lá na maca, e eu não quero ir, me solta, eu não posso ir agora, eu tenho meu filho, eu tenho que voltar para cuidar dele. E a doutora, né, escutava a doutora falando, mas não é neném, você não está grávida, nós estamos tirando doença. Eu falei, não, é o meu filho, eu tenho meu filho de 5 anos, o Daniel, está com a minha cunhada, eu preciso voltar para cuidar dele. Aí, e aquela força me puxando, e ele lutando, e quando encostou no teto, eu dei um grito tão grande, né? Eu falei, me solta, eu tenho que voltar. E nisso, aquela força me soltou. Foi quando acabou a curetagem, né? Creio que a anestesia acabou, e eu voltei. E acordei, né? E a doutora me olhando, ela falou assim, nossa, o que aconteceu com você? Você deu muito trabalho. Eu falei assim, eu estava indo embora. Eu acho que eu ia morrer, porque eu estava lá em cima, no teto, né? Mas ela falou, eu vi, você lutou muito, né? Mas voltou. Eles me falam o que acontece, né? Lá. Aí tá, fui pro quarto, depois eu tive alta, depois eu fui pro médico de novo para fazer revisão. E ali fiz outro exame. O médico falou assim, vai fazendo o tratamento, porque se voltar a enraizar, vai virar câncer. E na hora eu não tive sabedoria de repreender, né? Não sabia assim, né, dos mistérios do Senhor. A minha cunhada que cuidava de mim, da Igreja Batista, né, que eu sabia lá de Guadalupe que ela morava com ela na época, que ela ficou cuidando de mim. E seguindo o tratamento, um belo dia eu fui fazer a ultrassonografia e enraizou, né? O médico me chamou, e nisso, antes de eu fazer o exame, eu dormi, sonhei que eu estava sentada no ponto de ônibus, chorava muito. E aí veio, quando eu fiz assim, né, para o lado, eu via umas vestes muito brancas, que eu não conseguia olhar, né? E olhava assim, eu falava, Jesus, quem está perto de mim, né? Mas a gente já sabe que é o varão, não é mesmo? A gente, não sabendo direito dos mistérios do Senhor, já sabia que era ele que estava ali do meu lado. E ele botou a mão no meu ombro e falou, não chora, para de chorar porque você está curado dessa doença. Aí eu com medo de olhar, eu só olhava assim, né? Mas com medo dele. Aí eu falei, amém. Nisso eu acordei. Aí eu acordei muito feliz. Falei com minha cunhada, Eliane, sonhei que um homem, né, de branco, botou a mão no meu ombro e falou que eu estou curada dessa doença. Aí ela, amém. Só que, né, meu caso só foi piorando depois daquele sonho. Aí foi quando eu fui no médico, fui piorando, eu tinha crise, que eu não podia ficar internada porque já estava muito avançada, ele não queria me internar. Só fiquei fazendo tratamento paliativo. Né? Ia para o hospital, voltava para casa, passava mal, vai para o hospital, fiz uma quimioterapia básica para dizer que não tinha feito, né? E segui o tratamento. E um dia eu cheguei no consultório para fazer o exame. O médico falou assim, você não está sentindo dor? Minha barriga estava enorme de novo. Você não está sentindo dor? Eu não sentia dor nenhuma. Até então, né? Estava tudo, a barriga dura. Eu falei, não, não estou sentindo nada. Ele falou, nossa, era para você estar morrendo de dor, porque está tudo tomado. Leva para o seu médico o exame que ele vai te falar. Eu falei, tá bom, levei o exame para o médico. Aí foi quando ele falou, pode ir para a sala de quimioterapia. Aí eu já fiquei nervosa, né? Falei, não, mas quimioterapia não quero fazer. Eu sonhei que, na minha inocência, né? Sonhei que eu tinha sido curada, doutor. Eu estou curada. Aí o médico olhou para mim e começou a rir, né? Falou, você está curada? Vai para a sala da quimioterapia agora. Eu falei, meu Deus, mas como assim, né? Aí eu fui lá, fiz a aplicação da quimioterapia e fui para casa. E durante essas aplicações que o negócio foi ficando estreito para o meu lado, né? Que aí aquelas dores vieram, muitas dores horríveis, que a gente pede a morte, né? Quem faz quimioterapia, só Jesus, é muito terrível mesmo. Né? E fora o mal que a gente passa, e a vizinha da minha cunhada via eu sofrer muito, e o médico não passou nenhum remédio, né, para tirar aquela dor, tinha que passar a morfina, ele não passou. E ela era enfermeira, ela falou assim, nossa, eu nunca vi ninguém fazer quimioterapia e não tomar morfina. Esse médico é maluco, eu vou trazer os remédios para você. Aí ela começou a levar remédio de tarja preta para mim, e eu tomava tudo quanto é remédio que eu via na frente, né? Eu queria
ficar boa daquela dor, né? Não sabia assim, também a gravidade do meu problema. O problema foi o nome científico. Depois eu lembro o nome da doença mesmo. Que é bem falando em línguas, né? O problema. Então ela começou a levar remédio para mim e eu só piorava. Fiquei intoxicada, né? O cabelo caiu, aquelas coisas todas. O cabelo caiu, eu fiquei a pele, osso e barriga, só no final. E até que um dia a amiga da minha cunhada liga para ela e fala assim: nossa, estou sabendo que sua cunhada está muito mal, Eliane. Ela falou: não tá nada bem não, o médico já até mandou ela para casa. Ela falou assim: leva ela lá na igreja que eu fui curada, lá em Sampaio. Isso eu estava relendo. Aí ela falou assim, eu falei: meu Deus do céu, me leva lá. Eu queria qualquer lugar para me livrar daquela dor, né? Falei: me leva lá, Eliane, dá um jeito. E o meu cunhado conseguiu sair mais cedo e me levou lá em Sampaio. Quando chegou na porta da igreja, não podia parar, né? Que na estrada, ele me deixou 4 carros depois da igreja. E eu ali passando muito mal, né? Aquela barriga grande, só botando para fora. E parecia que estava grávida, né? Então, o pessoal passava assim, ficava me olhando, mas ninguém oferecia ajuda. Aí a minha cunhada foi com ele estacionar o carro e eu desci. Fiquei no poste esperando eles, né? Parada esperando. E ali começou uma batalha muito grande, aquela dor veio aumentando, e eu chorando com muita dor, não podia nem me mexer direito, tá já me arrastando já. E nisso saiu uma irmã lá de dentro da igreja. E ela veio oferecer ajuda para mim, foi numa quinta-feira, 2 horas da tarde, na consagração. E ela veio: irmã, quer uma ajuda? Eu falei: não, a minha cunhada já vem ali. Ela falou assim: a sua vitória é hoje, né? Toma posse da sua vitória. Mas nisso eu estava assim, chorando com a cabeça baixa, eu só via as pernas da irmã, né? Aí eu falei assim: amém, eu creio. E ela saiu, sumiu. Aí nisso a minha cunhada veio com o meu cunhado, né? E eu falei assim: Eliane, tinha alguém falando comigo aqui? Ela: não tinha ninguém perto de você, eu estava te olhando lá do carro. Eu falei: não, uma irmã veio aqui, saiu lá da igreja ali, veio aqui falar comigo que a minha vitória é hoje. Aí ela: tá maluca, ninguém veio falar com você, né? Eu falei: mas amém, vamos lá. E ali eu me arrastando já, né? Cada um pegou de um lado, me arrastando, eu não andava mais direito, já não falava mais direito, né? Com o cabelo caído. E quando eu entrei na porta da igreja, tinha uma rampinha. E tinha que, o pastor atendia lá atrás, tinha que entrar uma certa distância, né? E eu olhei assim, eu falei: meu Deus, eu tenho que andar isso tudo. Para quem não estava podendo andar, era, né, como daqui naquela van lá. Eu falei: meu Deus, não tem como andar. A minha cunhada: vamos, nós vamos pegar você, nós vamos nos arrastando. Nisso, eu estou subindo aquela rampinha, que para mim ela era um monte, né? Para quem não podia andar, estava me arrastando. Eu falei: nossa, espera aí, parece que veio um garfo e travou a minha perna. Eu não conseguia andar, não conseguia sair do lugar. E eu senti uma mão preta aqui na minha frente, né? Aquela mão apareceu assim, e a minha cunhada me empurrava, ia só um pouco, mas a perna não ia, não obedecia. Aí eu: nossa, Eliane, eu tô sentindo muita dor, né? E tira essa mão preta aqui da minha frente. Foi uma batalha espiritual ali muito grande. E ela falou assim: não, abre o seu olho, eu não tô com a mão na frente. Eu falei: não, mas não é sua mão não, tô vendo uma mão preta aqui na minha frente, eu não tô conseguindo andar. E aí meu cunhado, né, entendendo o mistério, falou: eu vou pegar você no colo, eu vou levar você, né? Mas aí já comecei a entender que era uma batalha espiritual. E eu falei: não, deixa que eu vou me arrastando, mas eu vou. Nós chegamos até aqui, então vamos. Quando nós viramos para eu ser atendida, tinha um corredor, lá tem um corredor que o pastor atende, né, de tarde. Muita gente vai lá orar. Eu falei: meu Deus, quanta gente doente, né? Mas Deus vai dar vitória. E eu falei assim: nossa, mas eu não vou conseguir ficar aqui. Era uma fila de gente esperando para orar. E eu falei: não vou conseguir ficar. No meu caso era o mais grave, né? Câncer terminal. Então, eu falei assim: não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Começou a me dar um pânico, porque eu via muita gente na minha frente. Eu falei: que horas que vai chegar a minha vez? Eu não podia ficar em pé, nem deitada, nem sentada. Eu tinha que ficar um pouquinho de cada vez, né? Porque tudo doía, até a sobrancelha doía. O último fio do cabelo era dor incessante, dia e noite. Não tinha como dormir. E um dia eu estava deitada na cama, e eu tentei levantar, né? E aquela dor veio assim, e eu falava assim: meu Deus, que dor é essa?
por que tanta dor eu tô sentindo, né? Porque o Senhor me leva logo. Aí a voz do inimigo se apresentou ali na primeira vez, né? Falou assim, você quer saber que dor é essa? Vai na cozinha, pega a faca e abre a barriga. Acaba logo com esse sofrimento. Vai lá, vai agora. Aproveita que ninguém está vendo. E eu, que desespero de ficar logo boa, tentei levantar, mas Deus permitiu eu sentir mais dor ainda. Né? Eu não conseguia levantar. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ficar aqui, porque se eu levantar aí, o negócio vai ficar ruim. Então, né, passando lá na igreja, o pastor, chamaram o pastor, a minha cunhada falou com o pastor a minha situação, e o pastor falou assim, não, ela não vai esperar não, pode mandar ela entrar. E ali as irmãs de oração fizeram ali a rodinha em volta de mim, né, e começaram ali a clamar, só que eu estava desligada totalmente, porque eu fiquei com medo de cair, né, que a oração era tão poderosa, que eu comecei a sentir a presença do Senhor, e eu falei assim, gente, eu vou cair aqui, a barriga vai estourar, vou morrer de vez. E fiquei desligada. E elas fizeram uma rodinha em volta de mim e começaram a clamar. Quando eu olhei assim para fora da rodinha, o pastor estava sentado na mesa me olhando. Aí eu fiquei com vergonha, né? Abaixei a cabeça, fechei o olho. Aí o pastor levantou e falou assim, para a oração que ela está desligada. Deus não vai operar assim, irmã. Seu caso é muito sério. E se liga com o Senhor, porque você veio aqui para ficar curada. Aleluia, aqui é a casa do Senhor, né? Aleluia, aqui é a casa do Senhor. E os anjos estão aqui, ó, apostos, perguntando para você o que queres que eu te faça. Essa é a mesa que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Preparou para mim, preparou para você. E Ele está perguntando o que queres que eu te faça. Louvado de mão suave a sua boca e fala para o Senhor o que você quer que Ele faça por você nessa noite, porque Ele é o Deus do impossível. Não há impossível para o nosso Deus. Louvado do Senhor, o nome do Senhor, basta crer. Aleluia, botar nossa fé em ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado o nome do Senhor. E aí eu fechei os olhos e falei, não, pastor, vou me ligar. Fechei o olho e elas começaram a clamar. Nisso que eu fechei o olho, na hora, né, eu senti aquele espírito da morte sair de mim. Saiu aquele vulto, fez assim, vup, e eu caí anestesiado, mas eu estava consciente. E eu fui caindo devagarinho, né, ela me segurando, e eu fiquei ali no chão, Jesus, eu já não conseguia abrir o olho. Eu querendo abrir o olho, já fiquei em pânico, e a minha cunhada, né, pastor, o que aconteceu? Pastor, Deus está operando. Fica tranquilo, fica ligado, que Deus está operando. Leva ela para outra sala. E eu ouvindo tudo, né? E eu falava para minha cunhada, eu estou ouvindo, só que eu não conseguia abrir o olho, fiquei igual a cega, né? O olho colado assim, não conseguia abrir o olho. E eu falava, eu estou ouvindo, né? Para minha cunhada ver que eu estava viva. Aí que minha cunhada ficou nervosa. Aí o pastor falou assim, pega ela, bota na maca e leva para outra salinha. Daqui a 15 minutos ela vai despertar. Mas eu já estava despertada, ele pensou que eu estava apagada, né? Então me levaram para outra salinha, passaram esses 15 minutos, passou 20 minutos, e eu lá, com o olho fechado, colada, meu Deus do céu, começou a me dar um pânico. E eu, minha cunhada, falei com a minha cunhada, me dá sua mão, eu estou viva, tá? Eu estou com o olho fechado, mas eu não estou conseguindo abrir. E ela falou assim, você está sentindo dor? Eu falei, não, a dor foi embora, graças a Deus. Mas eu quero abrir meu olho. Mas o Senhor estava ali operando, né? Aleluia! E eu comecei a ficar em pânico. Eu falei, eu quero ir embora daqui, me levanta que eu quero ir embora daqui. Meu olho não quer abrir, vamos embora então. Aí ela e meu cunhado me pegaram, cada um de um lado. E eu fico nem uma cega, né? Com o olho fechado. Falaram com o pastor, né? Que eu queria ir embora. E o pastor falou que Deus estava operando. E me colocaram no carro, e eu falando toda hora, eu estou viva, estou aqui. Mas não consegui abrir o olho. Mas as dores tinham sumido. E quando nós chegamos lá em Realengo, foi de São Paulo para Realengo. Eu fui assim, desacordada, mas consciente. E quando ele desligou o carro, aí eu acordei, né? Eu até falei assim, eu estou na terra ou estou no céu? Aí eu vi os apartamentos, falei, estou na terra ainda, por que o Senhor me levou? Né? Mas subimos, o olho abriu. A minha cunhada, coisa estranha, né? Falei, mas é o poder de Deus, né? Fomos, ela foi passar roupa, e eu sentei na cama começando a conversar.
Daqui a pouco aquela dor veio em dobro. A dor veio em dobro, que me jogou na cama. Eu comecei a bater a cabeça na parede, pedindo a morte. Senhor, me leva, me leva. Que negócio é esse? Por que eu tenho que passar por isso? O que a gente pergunta, né? Por que a gente tem que passar por isso? É para a glória do Senhor. Lá na frente nós vamos saber. Né? O que o Senhor faz hoje, nós só vamos entender amanhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, eu, naquela crise, né? Me leva, não quero mais sentir essa dor. A minha cunhada, já entrega o Daniel para ela cuida dele. Mas o Senhor já tinha um plano. O plano dele não era esse, né? E ali, de repente, a dor sumiu. Sumiu, eu levantei, fiquei bem, levantei, fui lá na cozinha, peguei água, coisa que eu não estava fazendo, né? Eu não levantava da cama. De repente eu levantei, fui lá, quando eu vi eu já estava na cozinha, pegando água e bebendo, e eles ficaram na sala me olhando, né? Que eu passei e voltei. E a minha cunhada ficou paralisada com o ferro na mão. Eu fui e voltei da cozinha, e ela, Cláudia, você tá bem? Falei, tô sentindo nada não. Ela, o que você tomou quando você chegou? Eu falei, Neosaldina. Mas Neosaldina é pra cabeça, né? Eu tomava qualquer remédio que eu via na frente. Aí eu falei, não, mas é a oração. Deus está agindo, eu creio no meu milagre. Ela falou, amém. E com o passar daquela semana eu fui melhorando, a barriga ficou dura ali, os tumores estavam ali. E eu fui no médico, ela me levou no médico para fazer a ultra, para ver como é que estava, né? Embora ele já tinha mandado ir para casa, mas eu voltei lá para fazer uma ultra, para ver como que estavam os tumores. Aí o médico falou assim, ó, menos mal, os tumores estão parados, não aumentou, não regrediu, nem diminuiu. Coisa estranha, né? Falei, menos mal, né, doutor? Levei lá pro médico, o médico falou assim, eu não posso, a quimioterapia não está fazendo efeito mais, e eu não posso ficar cuidando de você, né? Tudo que a gente tinha que fazer, já fez. E eu não posso te operar, porque se você operar, você vai morrer na mesa mesmo. Vai ser eu abrir sua barriga e você morrer. Porque vai pegar a infecção hospitalar na hora. Falei, doutor, você vai fazer o quê então? Essa calma toda, né? E ele falou assim, vai pra casa. Tem que fazer. Tá bom, vou pra casa. Fui pra casa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, eu fui na casa de uma amiga da minha vizinha, que aí já tinha ido para minha casa mesmo. Falei para minha cunhada, vou para casa, já que não tem o que fazer, né? E não estou sentindo dor, estou sentindo a barriga muito pesada. Ele não pode operar, vamos ver o que vai acontecer então. Eu não ia para a igreja, não estava indo para a igreja. E ali eu fui na casa da minha vizinha, e Deus tinha mostrado para ela, né, o que eu tinha, era o câncer já terminal, realmente. Só que ela não falou nada, ela falou assim, olha, vai lá na minha igreja que o homem vai orar e você vai ficar curada, mas quem vai te curar é Jesus. Aí eu falei, mas que igreja que é? Aí ela falou, Assembleia de Deus. Eu falei, não vou não, irmão, obrigado, eu vou ficar em casa mesmo com as minhas dores. O anjo ali passando, oferecendo a bênção e eu rejeitando. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Estamos desligados, né? A gente pede a bênção do Senhor, o anjo vem para abençoar e nós estamos desligados. E eu falei, não, vou para casa, obrigado pelo seu conselho. Ela, não, mas você não vai precisar ficar lá, você só vai receber a sua cura. Mas eu tinha pavor da Assembleia de Deus, né? Falava assim, não, vou para casa. Fui para casa. Quando eu chego em casa, quando eu boto o pé no meu portão, que entro, a dor veio muito forte. Né? E eu comecei, meu Deus, já entendi, eu vou lá na igreja assim, vou lá amanhã, se tiver culto eu vou lá amanhã. Aleluia, é pela dor, né, irmão? É pela dor mesmo, meu Deus do céu. E ali eu fui, numa quinta-feira, 2 horas da tarde, só que mais perto lá de casa, né, da Assembleia de Deus do Barra Amazonas, estava tendo uma libertação. Fui lá e no meio do caminho Deus só me dava esse louvor. Eu não podia abrir a boca porque Ele só me dava esse louvor. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Toco na veste de Jesus nessa noite. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Você vai tocar nas vestes de Jesus.
Jesus. Você vai tocar nas vestes de Jesus nessa noite. Toca, eu sei que Ele vai te curar. Eu sei que Ele vai te libertar. Eu sei que Ele pode te curar. Glória a Deus. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele cura, Ele salva, Ele liberta aqueles que querem ser, né? Aqueles que procuram, aqueles que buscam a Ele em espírito e verdade, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. E ali no caminho eu só ia cantando esse louvor. E eu falava, meu Deus, por que esse louvor está do meu lado? Não sai, eu abri a boca e só saía esse louvor. E quando chegou lá, teve o culto da libertação. E no final a irmã veio e falou para mim, eu vejo um anjo, eu vi um anjo entregando uma carta branca para você. Aí eu, ai meu Deus, já vi essas irmãs com essas maluquices, né? Eu falei, eu não estou vendo uma carta na minha mão, eu ficava olhando para minha mão assim, e eu ali murmurando o tempo todo ainda, né? Só Deus para ter misericórdia de mim. E ali, acho que o Senhor viu que eu não acreditei, veio o dirigente da libertação, que nem estava dentro da igreja, que ele estava lá arrumando almoço, né, que ia ter uma confraternização depois, era o aniversário da libertação, e de repente quando eu olho assim, vem ele marchando, limpando a mão no pano de prato, e veio marchando com autoridade, e parou na minha frente. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor preparou aquele dia para mim, né? Glória a Deus, o Senhor preparou essa noite para você. Você é especial com o Senhor. Ele para tudo por você, para te abençoar. E aí ele parou e falou, irmão, você está firme com Jesus? E ele é de 2 metros, né? Aí eu olhei para ele com medo, eu falei, vou falar que não? Aí ele falou, tem um anjo te entregando um envelope branco. Aí ele falou a mesma coisa que a irmã falou, sendo que ele não estava aqui dentro. Aí eu comecei a me ligar. Aí ele falou assim, vai ali no meio. Chamou as irmãs de oração e começaram a me ungir. Ele falou assim, levanta a camisa dela e passa na barriga. Ele tá com a barriga grandona, pele, osso e barriga. Aí eu comecei assim, né? Falei, meu Deus, como é que ele sabe que a doença é aqui? O Senhor, Ele sabe. Conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Mesmo se a gente não falar, Ele sabe onde é a sua dor. Aleluia! E ali elas foram com a irmã, né? Começou a orar, encheu a mão dela de azeite, começou a orar minha barriga. E ali eu comecei a me ligar mais com o Senhor. E eu não sentia mais a mão dela, né? Eu fechei o olho, comecei a me ligar. Eu sentia como se fosse uma pá limpando, e aquele barulho dentro da minha barriga, aquele movimento. E eu falei, meu Deus, o Senhor está me curando mesmo. O Senhor está me curando. Eu creio que estou saindo daqui curada. E ela passava aquele óleo ungido, né? Aquela mão quente, e aquela pá por dentro que eu sentia. E acabou a oração, né? Eu falei assim, eu creio que estou saindo daqui curada. Aí ele falou, amém. Fui para casa. Quando foi no dia seguinte, a barriga já murchando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu ainda falei assim, com meu esposo, eu não usava saia jeans, não abotoava, porque a barriga é grande, redonda, né? Só a roupa de grávida. Aí eu falei com meu esposo, eu acho que minha barriga murchou. Eu vou fazer o teste, vou botar saia jeans. Se fechar é porque Jesus me curou mesmo. Eu fiz o teste, né? E aí, botei aquela saia jeans, fechou. E, irmão, me deu vontade de sair correndo pela rua e gritar, gritando, Senhor me curou, Jesus me curou de câncer, glória a Deus, Jesus me curou. Ai, eu fiquei tão alegre com aquela mulher, aleluia. Ela queria se esconder, né? Mas eu não, eu queria ir pra rua, sei lá, onde eu entrava, eu queria falar que Jesus me curou do câncer, e Ele cura sim. Ele curou ontem, Ele curou no passado, e Ele vai continuar curando hoje, vai continuar curando amanhã, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está vivo, nosso Deus está vivo. Louvado é o nome dele, não é morto, não é um Deus morto que não te ouve. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Nosso Deus, Ele está ali pronto a nos ouvir. Basta você falar para Ele, né? Senhor, eu quero, pede, né? O Senhor falou, pede que quer que eu te faça. Aleluia, aquele cego, ele pediu, Senhor, eu quero ver. E ele na hora, né? Voltou a enxergar, glória a Deus.
E aí eu fui lá no médico, fiz o exame novamente, para encurtar, fiz o exame novamente. E o médico falou assim, você trouxe outro exame? Eu falei, trouxe. Fiz questão de trazer o exame. Esse aqui, que até velhinho, já surgiu, foi de 1999, mas está aqui, Deus deixou esse aqui, né? Louvado não sei o que cistos, né? Mas são cistos, vou passar. Cistos cancerígenos. Ai, meu Deus, tá ligada. Passa para o pessoal, por favor. E foram muitos exames desse daí que eu fiz também. Pode passar para o povo, se o povo quiser ver, tá aqui, ó. Tá velhinha assim, mas foi a prova que o Senhor deixou. Se tem Tomé, né? Aqui os tumores que tinham tomado tudo, isso aí eu fiz lá no Instituto Nuclear, lá na cidade. Foi o último exame que eu fiz, mas muitos exames eu tinha, mas se eu soubesse que era para testemunho, teria pegado mais, né? Mas o Senhor sabe como trabalha. E a maior prova é que eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E ali o Senhor curou, fui lá, sim, aí o médico me deu o resultado, houve regressão dos tumores em relação aos anteriores. Eu falei, Deus me curou, doutor. Eu estava com vergonha, eu falei assim, Deus me curou. Aí, pode ir lá para fora, tchau. Fechou o exame e me deu. Eles não gostam de falar que Deus curou. Fui para a igreja no dia seguinte, levei os exames, pedi oportunidade, falei do meu jeito, né? Dei meu testemunho, o nome do Senhor foi glorificado. E aí, glória a Deus. Aí, a cura, constatou a cura. E 3 anos, e aí eu comecei a buscar muito o Senhor. Vai para a monte, vai para a vigília. Eu queria estar nos pés do Senhor. Eu fiquei muito grata ao Senhor por essa cura. Então eu buscava muito o Senhor. Busco, né? A busca não pode parar, não pode cessar. E aí, o Senhor falou no monte que Ele me dá um filho. 3 anos depois. Isso Deus me levou para vários lugares. Brasília, São Paulo, Maceió, para dar o testemunho, glorificar o nome dEle. Eu fazendo essa busca e caminhando, fazendo a obra do Senhor. E Ele, lá no monte Ele falou que eu ia passar por um processo pior do que o câncer. O jovem chegou para mim, eu estava orando, ele falou assim, irmã, você dá o seu testemunho, você foi curada do câncer, seu testemunho é lindo, mas o Senhor falou para você se preparar, que você vai passar por uma dor pior do que o câncer. Aí eu levantei na hora, não, o dedo na cara dele, falei, não, isso não é de Deus não, você não sabe o que é dor do câncer, irmão, pelo amor de Deus, pior do que o câncer não tem não. Fiquei imaginando, falei, não vou nem levar para o coração. Aí ele, é você e Deus, eu entreguei o que o Senhor mandou. Aí tá, passou, na outra semana eu fui numa consagração, e ali Deus usou a irmã também, falou com meu esposo, porque eu não tinha aceitado, né, e Deus conhece meu coração. E Deus falou com meu esposo, a sua família vai aumentar, viu, irmão? E eu, mais uma vez, eu entrei na frente e falei, não vai aumentar não, eu não quero filho não. Eu passei um susto aí atrás, mas a irmã já sabia do meu testemunho também. Aí ela falou assim, irmã, vigia, irmã, o Senhor falou que vai te dar, Ele vai te dar, você querendo ou não. Porque para o homem você não pode ter filho. Eu falei, mas eu não quero mais ter filho. Ela falou, mas Deus vai te dar. Falei, meu Deus, não tá bom, né? Vou ficar debatendo com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, me perdoa, eis-me aqui. Mas só que eu já estava grávida, né? Que na semana seguinte comecei a sentir os sintomas. Falei, meu Deus, foi rápido assim. E fui lá fazer os exames, pedi logo a ultra, né? Falei, doutor, pede a ultra. Ele, não, vamos pedir a ultra dessa vez. Foi a primeira coisa que ele pediu. Fui lá no mesmo médico, vi quando ele botou o aparelho, o bebezinho estava lá, formadinho, coisa linda. Voltamos para casa, né? Felizes. E quando foi com 6 meses, voltei lá de novo para fazer o exame. E quando ele botou o aparelho, eu vi algo na cabeça do bebê. Uma minhoquinha subindo e descendo. Aquela minhoquinha subia e descia. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Aí meu esposo comigo, né? O que é aquilo ali? Falei, não sei. O médico mudo, calado. O médico falou assim, o bebê estava bem há 6 meses atrás? Falei, estava. Foi o Senhor mesmo que fez a ultra. Aí ele ficou quieto, né? Falei, Jesus, o que será que está acontecendo? Mas eu não vou perguntar, que eu não quero saber. Eu não gosto de saber do testemunho, não. Aí meu esposo, quando ele estava saindo do consultório, ele perguntou, doutor, o bebê está bem? Aleluia. Ele falou, não, o bebê não está bem. Aí eu querendo sair, né, porque eu não queria saber, né? Meu esposo, não, mas o que ele tem? Ele falou assim, que eu não posso falar muita coisa, mas ele tem hidrocefalia, água na cabeça grande, né?
Só que eu não levava aquilo pro coração. Eu falava assim, Jesus vai curar ele. Falei com ele, não vamos falar para ninguém da nossa família, porque ninguém vai poder fazer nada. Vão ficar mandando eu tirar o bebê, né? E eu não quero tirar o bebê, porque se ele está aqui, o Senhor tem um plano na vida dele. E assim como o Senhor me curou, ele vai curar ele também. Fiquei naquela fé. E falando só com o nosso pastor. Fui falar com o meu pastor. Falei, pastor, o bebê não está bem, está com hidrocefalia, né? Cabeça grande. Aí o pastor começou a chorar na minha frente. Falei, não, pastor, não chora não, porque Jesus vai curar ele. Né? Ele vai ficar bem. Meu pastor ficou até assim envergonhado, né? Porque ele não teve uma palavra para me dar na hora. Ele chorou. Falei, vai ficar bem, pastor. Eu só quero que o Senhor ore. E passamos. E meu esposo, nós estávamos sem plano de saúde, né? Estava tratando pelo SUS. Tanto que quando eu soube que o bebê tinha essa doença, eu rasguei a ultrassonografia, porque eu não aceitava. Quando eu cheguei na doutora, ela pediu a ultra. E eu falei, esqueci em casa, porque fiquei com medo dela falar que tinha que tirar o bebê. Eu não queria tirar o bebê. Eu falei, não, eu esqueci em casa, doutora. Ela falou, olha, isso é muito sério. O bebê está bem? Eu falei, tá ótimo. O bebê lá, né? Naquela situação, tudo pela fé. Aí, com 8 meses, Deus abençoou meu esposo com saúde Bradesco, né? Pela empresa, que ele estava desempregado, nesse processo todo ele foi desempregado e tal. E Deus abençoou ele com saúde Bradesco. Aí eu já fui logo para o hospital, né? Lá na do Carmo, já com 8 meses. Quando eu chego lá, que eu entro na sala, o doutor olha para mim, abre o exame, fez o exame, né? E falou assim, seu bebê está com problema, né? Se você estivesse tratando aqui, a gente ia tirar ele. Eu fiquei assim, né? Está calada, muito calada, que estava sozinha. Foi a primeira vez que eu fui no médico, sozinha, sem meu esposo. Aí o inimigo aproveitou, né? Para me atacar. Aí eu fiquei, falei, meu Deus, eu entrei mudo e saí calada. Você falou, né? Se você estivesse fazendo tratamento desde o começo, a gente ia tirar esse bebê. E eu fiquei pensando, quem é ele para tirar o bebê, né? Se o bebê está aqui, é porque o Senhor permitiu. Ninguém vai tirar meu bebê, não, vai ficar aqui. E ali ele marcou a cirurgia, cesárea, tinha que ser cesárea. O bebê já estava com 57 centímetros, 4,20 kg, né? Muito grande, muito pesado. E chegou no dia do parto, foi um parto assim, muito pesado, silêncio na sala que doía, né? E eu vinha todos os salmos na minha cabeça. E lá do Carmo, na sala de cirurgia, no quarto andar, dá para ver o monte do Tigui. E eu olhava para o monte, que foi de dia, a cirurgia, e vinha os salmos, né? Salmo 21, Salmo 23, Salmo 121, e eu ali citando todos os salmos e querendo ouvir, na verdade, o choro do bebê. E eu citava os salmos, acabava, e eu, Jesus, cadê o choro do bebê? Cadê o choro do bebê? E aqueles médicos tudo quieto, né? Ninguém conversava comigo, ninguém falava nada. Um silêncio terrível. Aí quando eu terminei de ler o Salmo 121, eu olhei para o lado, virei para o lado, vocês estavam saindo com o Davizinho, já dentro da incubadora, né? Foi tudo no silêncio. Aí eles estavam saindo com o Davizinho, eu falei, espera, eu quero ver o bebê. Aí eles jogaram o paninho na cabeça dele, para eu não me assustar, que eu não tinha visto, né? Ele botou aquela cortina. E eu falei, gente, ele chorou, fiquei preocupada, ele chorou. E o médico falou assim, pode subir com ele agora, ele não pode ficar aqui. E subiu com ele. E aí nisso, fui para a sala depois, né, no dia seguinte, o pessoal, as mães começaram, no dia seguinte não, na mesma noite, só vinha aqueles bebês entrando, né, aquela filinha de bebê entrando, né, incubadores, carrinhos. E eu falava, cadê o meu, Senhor? Cada mãe, todas as mães receberam o bebê. E o meu não chegou. E eu falava, Senhor, cadê o meu bebê, Senhor? E as mães começavam a perguntar, né? Cadê o seu bebê? Eu falei, não sei. Também estou perguntando para o Senhor, cadê o meu bebê? Nisso entrou uma enfermeira e ela falou, né? Olha, o seu bebê nasceu com problema, você sabe, né? Só que eu não sabia. Eu, mas grave assim, não pode entrar? Ele vai ficar lá na UTI. Você vai ter que ir lá ver ele daqui a pouco. Eu falei, tá bom, né? E ali, né, senti uma tristeza muito grande, vendo ali aquelas mães com os bebês. E comecei a pedir força ao Senhor, né? Para ir lá ver. Aí nisso meu esposo entrou. Não, primeiro foi uma amiga minha que trabalhava lá. Ela falou, irmã Cláudia, você viu o seu bebê? Eu falei, não, ele não pode estar aqui, né? Ela falou, olha, tem que ter muita fé. Eu falei, mas o que aconteceu? Ninguém falava nada. Aí ela falou, o médico não falou com você? Eu falei, não
ninguém falou nada, estou aqui, nem sabia que ele não ia vir, né? Aí ela, então não posso falar nada, mas eu vou orar por você, tenha muita fé. Eu falei, tá bom. Aí nisso meu esposo entrou e falou a mesma coisa, né? Você já viu o neném? Eu falei, não trouxeram para mim. Ele está lá no quarto andar. Aí ele falou assim, então, olha, você tem que ter fé. Meu esposo falou para mim, você tem que ter fé. Eu falei, mas por que está todo mundo falando que eu tenho fé? Que eu tenho que ter fé, né? O que aconteceu? E ele não tinha coragem de falar para mim também. Como eu não tinha visto, ninguém podia falar, né? Então, chegou a hora de eu subir. Aí eu fui, quando eu ia sair, né, da sala para entrar na CTI, aquela voz do inimigo se apresentou de novo. Falou assim, lá, aquilo ali que ele te prometeu, olha como ele, olha a cabeça dele grande, né? E agora, como é que você vai dar seu testemunho? Você fica dando seu testemunho que você foi curada? Olha ele aí, ó, como é que ele é, cheio de defeito. E ali eu senti aquela opressão dentro da UTI, né? Comecei a ficar deprimida ali, oprimida, sozinha ali, porque o inimigo ele é covarde, né? Ele sabe da nossa fraqueza. Ele foi naquela hora que eu estava sozinha ali, naquele cubículo, para passar para a CTI. Ele se apresentou ali dentro. E é mais, o Senhor também se apresentou na hora, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mandou o anjo ali e falou, vai lá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vai agora. Falei, amém, Jesus. Falei, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Fui lá, aí dei meu testemunho para a doutora. Falei, doutora, será que ele veio assim porque eu tive câncer? Ela falou, não, você não é culpada. Você não poderia engravidar durante 1 ano por causa da quimioterapia. Mas já tem 4 anos, então... Não, você não é culpada, não se culpe. O inimigo já quer logo culpar a gente, né? E ele falou, ela falou, isso é um problema genético que nem nós médicos sabemos, né, que acontece. Aí eu dei meu testemunho para ela ficou maravilhada, ela falou, então, curte o seu bebê agora. E ali ele ficou, né, internado, não pôde ir para casa. O Senhor falou para mim, usou vasos, e eu não aceitava, para eu não montar, antes dele nascer, para eu não montar as coisinhas dele, né, o berço dele. Aí a irmã falou para mim, o Senhor falou para você não montar o berço, onde você vai ficar. E eu não entendia por quê, mas depois, né, lá na frente, eu entendi que ele não foi para casa. Então, nem me passaram isso pela cabeça, para mim o Senhor ia curá-lo, né, como o Senhor me curou. Falei, o que é esse problema com o Senhor? O Senhor vai glorificar o nome dele na vida do Davizinho. E ele passou de várias cirurgias, botou válvula para tirar água, né, da cabeça. Passou muito processo ali, teve uma época que não deu para eu ir. No mês de 22 dias, Deus foi trabalhando ali e me preparando. Eu usava vasos que ia levar o Davi. Eu não, Davi vai ficar, o Senhor me deu, ele é meu. Mas os nossos filhos não são nossos filhos são do Senhor, né, irmãos? E ali ele sofrendo, até que eu ia lá no hospital levar leite, né, muito cansativo, foi cesárea. E no penúltimo dia, meu esposo sonhou mais uma vez, que eu passava na porta estreita daquela UTI. E ele falou assim, eu sonhei que você passava na porta estreita da UTI, 7 horas da manhã, ele acordou antes de ir para o trabalho. Aí eu fiquei assim, revoltada, né? Eu falei, mas o que o Senhor quer mais de mim? Né? O Davizinho está lá, não posso fazer nada, não posso pegar ele no colo, não posso amamentar. O que o Senhor quer mais fazer comigo? Está me passando no funil. Já passei em tudo, né? No funil, na fornalha, no negócio de cana lá. O Senhor já espremeu tudo, não tem mais nada aqui. Ele falou assim, eu não sei. Eu só sei que você passava na porta estreita. Agora pergunta a ele o que é. Eu falei, meu Deus. Aí ele foi trabalhar, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, meu Deus, o que vai acontecer mais, Senhor? Eu nem imaginava, né? Aí quando foi 9 horas da manhã, minha vizinha foi lá em casa. Ela era missionária. Aí eu falei, Deus trouxe você aqui. Eu puxei ela assim, não. Falei, vem aqui, que eu fiquei com aquilo na cabeça. Não, antes dela chegar, meu marido foi trabalhar, eu fui para a pia lavar a louça e perguntando ao Senhor, mas que estreito que eu vou passar naquela UTI mais, Jesus? Não tem mais o que passar ali, não. Davizinho já está em coma, induzido, não tem o que fazer. E daqui a pouco, e lavando a louça ali, conversando com o Senhor, daqui a pouco a pia fez assim, abriu uma janela. E eu entrei naquela janela, espiritualmente falando. Eu não entendia, né? Só que eu estava na cozinha lavando a louça, eu entrei ali naquele buraco da pia e fui parar lá na sala.
fui transportada para a sala, só que na época eu não entendia. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? E eu vi a cena passar na parede da cozinha. Eu falei, o que eu estou fazendo na sala, se eu estou aqui na cozinha? Um negócio estranho assim, né? Daqui a pouco, parece que o Senhor me pegou mesmo e me colocou lá na sala. Aí eu sentei no sofá, daqui a pouco o bebê veio no meu colo. Aí esse bebê é o Davi. Falei, vou aproveitar que ele está comigo aqui mesmo, sendo imaginário, mas eu vou aproveitar, pegar meu bebê no colo, o Senhor trouxe ele aqui para mim, né? Comecei a interagir com o bebê. Aí, o Davi, graças a Deus, está no meu colo, que sonho. Daqui a pouco começa a descer as vestes brancas na minha sala, aquelas vestes brancas que eu vi, né, no sonho. Branco que a gente não consegue olhar, é muito reluzente. E aquelas vestes veio descendo, eu só fazia assim e abraçava o bebê. Abraçava o Davi, apertava ele, porque eu sabia que era o varão que estava indo buscar ele. Mas eu não queria entregar, né? E aquelas vestes veio descendo na minha frente, descendo. E eu já fazia assim com o olho, que eu não conseguia olhar aquelas vestes brancas. Daqui a pouco desceu o braço, os dois braços, como posição de pegar o bebê. Aí que eu apertei mais ainda o bebê. Eu falei, não vai levar não, Senhor. Aí, e daqui para cima eu não vejo, né? O varão, a gente só dá do pescoço para baixo, aquela veste reluzente, linda, maravilhosa. Aí eu falei, não, Senhor, não leva não, ele é doentinho, deixa que eu vou cuidar. Aí o Senhor falou, eu vou levar, porque lá ele não é doente, lá ele é curado, lá não entra doente. Louvado seja o nome do Senhor. No céu não tem dores, né? Nós cantamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Não tem dor, não tem morte, é só alegria. Aí eu falei, então, já que ele está curado, então o senhor pode levar. E aí ele pegou e foi brincando, o Davizinho foi interagindo com o varão, feliz, rindo, né? Falei, daqui a pouco a gente se encontra. Aí sumiu e eu acordei na cozinha, a ficha caiu, né? Deus vai levar o Davizinho. Aí 9 horas a minha vizinha foi lá, eu puxei ela e falei, umas coisas esquisitas acontecendo aqui em casa hoje. Marcos sonhou que passava na porta estreita, eu tive esse negócio esquisito, estava na sala, estava na cozinha ao mesmo tempo, e veio o varão e levou o Davi. Ela falou, o Senhor vai levar o Davi, você já entregou para ele? Falei, não vou entregar não, que o Davi é meu, ele não me deu. Aí ela falou assim, quem disse que o Davi é seu? Nossos filhos são do Senhor, ele só nos empresta para a gente cuidar dele aqui na terra, mas ele é do Senhor, a hora que ele quiser levar, ele vai levar. Só que ele quer que você vá lá no hospital liberar. Está testando a sua fé. Eu falei, não, mas eu vou orar daqui, ele leva, não quero ver ele levar o Davi. Ela falou, vai lá, senão vai ficar sofrendo você lá e ele, você aqui e ele lá. E aí fui. Ela falou, vou orar com você, ele vai te dar força. Fui lá, quando eu entrei, fui lá, né, na incubadora, ele já estava em coma, induzido, eu peguei a mãozinha dele, botei meu dedo, ele apertou meu dedo 3 vezes, apertou 3 vezes assim, né? Quem diz, eu sei que você está aqui. E ele queria abrir o olho, eu falei, Senhor, é teu. O Senhor me deu, o Senhor quer levar, bendito seja o nome do Senhor, mas eu não quero ver o Senhor levar, tchau. Entreguei para o Senhor e fui embora. E meu esposo estava comigo, aí ele olhou assim, ele urinou, ele encheu, depois que eu entreguei para o Senhor, ele encheu, né, aquele saquinho. Aí meu esposo falou assim, ele urinou, só que eu não quis olhar para trás. Eu falei, não vou olhar para trás. Não vou, porque eu entreguei para o Senhor agora, ele não vai sobreviver. Aí meu esposo falou, você entregou para o Senhor? Eu falei, entreguei, foi tudo assim, né, no espírito. Aí entreguei para o Senhor e fui embora. Quando foi 7h30 da manhã, Deus levou ele meia-noite, 7h30 da manhã, me deram a notícia, né, que o Davizinho tinha resistido, e ali, né, fomos providenciar, e Deus levou mesmo, né, o Senhor ele preparou tudo, não nos pegou de surpresa, como eu falo, né, o Senhor não nos pega de surpresa, Ele sempre dá o sinal, sempre está avisando, que nós possamos estar alertas, né, com a voz do Senhor, seja para alegria, seja para tristeza, mas o Senhor está sempre nos alertando, Ele não nos pega de surpresa. E ali o Senhor levou o Davizinho, o enterro dele foi a coisa mais linda, parecia que tinha um varão mesmo levando o caixãozinho dele, não era aquele coveiro. Eu falei pro coveiro, pode levar. Eu não quis ver ele morto, não deixei abrir o caixão, e o coveiro foi lá e pegou, né? Eu falei, pode levar.
muito carinho, ele foi levando, aí a mãe da minha cunhada pegou minha mão, começou a chorar, falei, chora não, dona Maria, eu não quero chorar, o Senhor falou para eu não chorar, eu não vou chorar, porque eu já sabia tudo que eu ia passar, eu já chorei tudo que tinha que chorar, na verdade, né? Mas eu falei para ela, não chora não, ela falou assim, não, é o varão que está levando ele, você está vendo como esse coveiro é diferente? O coveiro parecia um anjo, coisa mais linda, lourinho, né, com os cachinhos lourinhos, de olho azul. Uma semana depois eu fui no enterro lá, eu procurei esse coveiro, ele não estava lá. E eu perguntei, né, tem um coveiro aqui que parece um anjinho? O pessoal, não. Falei, mistério, né? Então Deus mandou até o coveiro, né, com muito carinho para levar o Davi. Aí tá, enterrou, foi 5 horas da tarde, eu estava voltando para casa, o Senhor falou assim, não vai para casa, vai para a vigília. Vai para a vigília lá em Niterói. Eu falei, Senhor, Niterói, Senhor, eu estou quebrada, como é que eu vou? Eu acabei de perder meu filho, estou em luto, estou de luto. O Senhor falou, vai para a vigília, e lá você vai falar o que aconteceu. Eu falei, não, Jesus, vai, fomos. Falei com meu esposo, vamos lá para a vigília, né? O que o Senhor quer fazer? Porque é aquele louvor que a gente canta, não importa as circunstâncias, te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que você está preparado quando o luto vier para você continuar louvando ao Senhor no mesmo dia? Você vai louvar o Senhor com alegria? E aí o Senhor falou assim, agora me adora agora no luto. Vocês não cantam, te louvarei, não importa as circunstâncias? Então eu quero ver você adorar agora, vai para a vigília e vai falar o que eu fiz. Falei, tá bom, melhor obedecer, né? Fui com muita dor, cheguei lá na vigília, me deram oportunidade realmente, e ali eu falei o que aconteceu, né? Dei meu testemunho, e o nome do Senhor foi glorificado, e daí eu comecei, assim, foi assim, um gatilho assim, para me fortalecer, né? Talvez se eu tivesse voltado para casa, eu ia ficar com depressão. E eu não tive depressão, não tive ansiedade, não tive nada disso. Graças a Deus, porque o Senhor me sustentou, porque eu me lancei na obra dele. Eu falei, diabo, não vai me ter depressão. Né? Vou buscar o Senhor. Comecei a buscar o Senhor, fazer a obra, e ele me fortalecendo a cada dia. Até que um dia foi uma missionária lá em casa, um ano depois que Deus levou o Davi, e eu comecei a buscar o Senhor, e me enchendo, fazendo a obra, e aquela missionária foi lá em casa, Deus levou lá da Bahia, não era nem daqui, a minha vizinha levou ela para orar por mim, e ela falou assim, eu vejo assim, uma menina, você balançando uma menina. Aliás, uma semana depois que Deus levou o Davi, ela falou assim, Deus vai te dar uma menina, o nome dela vai ser Vitória. Glória a Deus. Aí eu, Senhor, tem misericórdia. Eu vou mandar essa mulher embora, porque eu não quero ouvir isso, né? Eu perdi o filho semana passada, como é que ela veio para cá profetizar filho para mim? Tá bom, Senhor. O Daniel tá bom, eu vou ficar só com o Daniel. Mas nós não sabemos qual é a vontade do Senhor, né? E ela falou assim, você tá falando aí que você não quer, mas o Senhor ele vai te dar. E vai ser o último bebê que ele vai te dar, ele vai fechar a madre. Porque é ele que sabe, o nome dele vai ser glorificado na sua vida. O homem falou que você não pode engravidar, sua família está pensando que você não pode engravidar, mas Deus vai te dar, você querendo ou não. Eu falei, tá bom, então, eis-me aqui mais uma vez, né? Pedi perdão ao Senhor. E realmente, um ano depois, descobri que estava grávida e era a Vitória. Glória do Senhor. Hoje ela está aqui, 22 anos. Deus levou o Davi. E me deu a Vitória! Ô, glória! O nome do Senhor tem sido glorificado, irmãos. Esse é o meu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é assim que Deus faz, né? Nós temos que entrar no querer dele. Nada do nosso querer vai dar certo, não. É no querer do Senhor, é no tempo dele. E se você entrou aqui com alguma enfermidade, creia que o Senhor está te curando nessa noite. Você vai sair daqui curado. Vai ter dúvida, sim. Eu também duvidei, né? Depois que eu fui curada, eu senti umas dores assim estranhas. Eu ficava assim, será que Jesus me curou mesmo? Até que um dia o Senhor botou um basta. Porque o inimigo, ele fica colocando dúvida mesmo, porque ele não quer que o nome do Senhor seja glorificado, né? E o Senhor trouxe um missionário lá da África, e ele ainda falou, numa consagração que eu fui, ele falou assim, você dá o seu testemunho, ele falou assim, né, estava muito cheio, você até dá o seu testemunho de cura, mas você sente dor, porque o inimigo ele quer colocar dúvida em você, ele quer colocar dúvida da sua cura.
mas a partir de hoje você não vai sentir mais dor nenhuma. E realmente, daquele dia para lá, o Senhor completou a minha cura. E eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Os irmãos possam sair daqui abençoados. Nós fomos curados para curar. E eu estou liberando aqui a cura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não importa qual é a enfermidade que seja. Saia daqui curado em nome de Jesus. Quem prega o amor, tem autoridade para liberar a cura. Saia daqui curado. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim.